Mas o equívoco não foi só da Cida, foi meu também, porque ela disse que tinha que fazer uma troca e a gente se embaraçou, né? Então, seja o que Deus quiser. Como não é a gente mesmo que fala, né? A gente só se mantém aqui equilibrado e conectado com a espiritualidade, então fazer minha parte para eles poderem fazer a parte deles. Então, o tema de hoje é o Evangelho no Lar, né? É de conhecimento de todos, né? Com certeza todos aqui fazem o Evangelho, mas ele é sempre um tema muito atual para o nosso dia a dia, né? Porque a gente, às vezes, 30 anos aí dentro da doutrina, dá umas pichotadas, né? Às vezes passa uns domingos, não reza, e o troço vai indo, né? Então, essa chamada aí é para nós todos. Então, o planeta está passando por um processo de transformação, né? A gente sabe, graças a Deus, né? Está se transformando, está sendo árduo, né? Mas não adianta, que nem diz a Diana, a gente tem que mexer o copo e a sujeira vai subindo, mas o processo de limpeza é esse, não tem como a gente fugir disso. Então a gente tem o conhecimento, né, dessa doutrina tão abençoada que nos dá o norte, né? Que nos diz que nós temos sim condições de estar aqui e fazer a nossa parte para contribuir para que essa mudança seja da forma mais tranquila possível. E nesse processo de transformação existe uma linha muito tênue do mundo visível e do invisível. E nós muitas vezes não nos apercebemos disso, temos o conhecimento, mas passa desapercebido pelo nosso dia a dia, né? Que vai tão corrido, tão no automático, né? Tão egoísta por nossa parte, porque a gente está sempre preocupado com nós e esquece do que está acontecendo aí. E essa conexão, ela é muito intensa, muito ligada, né? E nesse processo de transformação do planeta, o que ocorre? Os desencarnes coletivos, né? Uma das coisas que acontece e nos choca muito é o desencarne coletivo. Então, e esses espíritos que desencarnam de forma abrupta, né? Muitas vezes sem conhecimento de qualquer religião. Eles desencarnam revoltados, né? Porque estão presos no corpo, sofridos porque não querem se desvincular da família. Enfim, seja qual for o motivo. Para onde vão esses espíritos? O que acontece nesse processo de transformação que o planeta está em guerra, né? Em guerra espiritual? Então, esses espíritos ficam aí na crosta, vagando. Se eles não têm o entendimento, se eles não têm a consolação que nós temos, entre aspas, né? Eles ficam aí. Às vezes ficam presos nos seus lares, né? Ficam perto dos familiares querendo ajudar e estão perturbando, ou vice-versa. Os que ficam chamando, não deixam eles irem, e eles ficam aí junto de nós. E nós também não estamos percebendo isso, porque a gente está preocupado com o nosso dia a dia mesmo. E fora essa leva toda de espíritos, existem espíritos, né? De repente comparsas nossas aí do passado, espíritos muito inteligentes, muito conhecedores da doutrina espírita, mas muitos arregados ainda se comprazem ainda na dita justiça, né? Que eles querem fazer com as mãos. Então o que eles fazem? Eles tentam perturbar essa ordem natural, né? Que Jesus direciona para nós. Então eles, por momentos, eles comandam esses espíritos que estão aí pela crosta, perdidos. Eles nos comandam, né? Eles comandam grupos dentro de sociedade espírita e eles estão aí atuando livremente. Mas será que se Deus é tão bom, tão soberano, tão justo, permite isso? E fica por isso mesmo? E nós temos essa consciência desse caos instalado e fica por isso? É claro que não. Claro que não. Deus tão maravilhoso nos manda, nos permite ter um mentor espiritual.
Um Espírito que nos ama muito, que nos escolheu por opção e está sempre junto de nós. Fora toda a pleia de espíritos superiores que estão aí para nos ajudar. Mas depende de nós. E como se dá então esse processo? Se nós sabemos que nós temos condições de fazer a diferença, de contribuir com a melhor do planeta, como? Com a bendita da reforma íntima, né? Mas como é que a gente vai fazer a reforma íntima se a gente não reza, né? Se a gente não se protege, se a gente não tem o exercício diário da mudança? Porque o conhecimento a gente tem, todo mundo tem, né? E a gente adora dar conselho para os outros, né? Fazer para nós a gente não faz, porque é difícil e a gente está muito assoberbado e a gente não tem tempo mesmo. Mas para dar conselho para os outros a gente gosta muito. Então, para fazer essa reforma íntima que é tão difícil, aí vem o Evangelho no lar. E a gente ou vem pela dor ou vem pelo amor, né? E muito dificilmente a gente vem pelo amor. E disso a gente não escapa. Fatalmente, uma hora a gente está aqui, em qualquer outro setor, mas a gente tem que vir buscar esse consolo para nos dar força para a gente continuar sobrevivendo, né? As dificuldades que nos afetam de forma tão direta, tão arrebatadora, né? E às vezes é tão difícil. E a gente sabe que não tem para onde correr, a gente não bota na porta do vizinho que é para nós. Até porque ninguém aqui é santo, né? A gente sabe que está difícil, mas a gente promoveu lá no passado essa situação que a gente está vivendo hoje. Então, nós temos essa consciência que nós não somos santos. Claro que a gente quer melhorar. E nós temos Deus e temos a espiritualidade toda a nosso favor. Mas que a gente não caia nessa zona de vitimismo, né? De se achar coitado, de achar que a gente não merecia estar sofrendo tanto. Até porque a gente não sofre tudo o que a gente fez lá atrás. Podem ter certeza disso. Então, como se dá o Evangelho? O Evangelho no lar, ele é salutar. Ele é renovador, ele é desafiador, mas ele é a melhor ferramenta, ele é o verdadeiro consolador que nós temos. Porque com certeza, se nós não tivermos um lar equilibrado, nós iremos promover uma sociedade desajustada. E está tão difícil, né? Está tão difícil criar filho hoje em dia. E os pais também vão relegando essa função para os professores, para os avós, um vai empurrando para o outro, né? E quando vê a gente não está querendo se envolver, porque de novo é o nosso egoísmo, né? O nosso individualismo, e a gente sempre se justifica que a gente precisa estar bem para quando puder dar o suporte. Mas o suporte para o nosso próximo não é lá adiante, quando a gente julgar estar bem, é agora. O tempo urge. De repente, amanhã nós não vamos ter essa possibilidade de estender a mão para o nosso próximo. Ou de receber ajuda, né? Na maioria das vezes é nós que precisamos desse ombro amigo, né? Dessa mão para nos socorrer. Então, o Evangelho, ele é uma vez por semana, num horário e num dia da semana marcado, estipulado pela família. E por que será? Assim como nós temos os nossos compromissos no trabalho, nós temos os compromissos com os filhos, com a casa espírita, enfim, com a nossa vida social, os espíritos também têm, porque eles não ficam à mercê da nossa boa vontade. Eles são muito atarefados. Então, no momento que nós marcamos, solicitamos a visita, o auxílio deles, né? É muito sério o Evangelho, é muito sério. Nós nos reunimos, os membros da família, e se eles não quiserem, não tem importância. Não tem importância. De 10 pessoas dentro de uma casa, que um sente e promova o Evangelho. Mas que seja aquela fé aqui do fundo do coração, aquela oração verdadeira, aquele desejo de realmente se conectar e realmente acreditar
que eles estão ali. Até porque eles não vêm no momento. Previamente eles vêm no decorrer do dia, eles vêm preparar. Existe uma equipe espiritual que é destinada para o nosso lar. Por isso que tem que ser sempre no horário certo, no dia certo. E se não bastasse isso, nós com horário e dia, se nós não convidarmos no momento da oração inicial, eles não entram. Porque eles têm respeito com o nosso livre-arbítrio. Como é divino isso, né? Como é sério. Como é sério. Não é falta de amor. Muito pelo contrário, é excesso de amor. É respeito. Então, um dia da semana, no mesmo horário, quem quiser sentar à mesa junto de nós, sente-se. E a gente abre o Evangelho ao acaso. Por que que a gente abre ao acaso? Porque esses espíritos abnegados estão ali para nos trazer o consolo, a mensagem para o nosso dia a dia. Cada um vai interpretar a sua forma, de acordo com a sua necessidade. Mas aquele Evangelho não é por acaso. Os espíritos estão abrindo a mensagem que a gente precisa naquele momento. E a água fluidificada é aquele remedinho necessário, né, para o nosso corpo físico, porque quando o nosso espírito adoece, o corpo começa a reclamar, começa a manifestar, e a gente precisa desse remedinho. Por isso da água. E o Evangelho tem que ser um tempo longo? Não. Se faz uma prece de abertura, se abre ao acaso, um lê a mensagem e a família explana. Fala o que entendeu. Para finalizar, cada um faz uma prece de agradecimento. O importante do Evangelho é entender a mensagem. E o que acontece no invisível no momento que nós estamos fazendo o Evangelho no lar? Os espíritos de luz já prepararam, já fizeram a asepsia, a higiene mental do nosso lar. Eles já limparam cada cômodo da nossa casa. E no momento que nós vamos exercitando o Evangelho, nós já não temos mais aquela casa. Se estabelece um lar. E nesse lar existe uma equipe responsável, existem mentores responsáveis. E no nosso lar não entram mais espíritos mais ignorantes do conhecimento, como antes entravam e se serviam ao bel prazer. Não, porque nós estamos modificando a nossa condição de conhecimento espiritual. Graças a Deus, graças a Deus. Então, neste momento, eles estão higienizando. Espíritos, esses mesmos que desencarnam e ficam aí perdidos na crosta, eles são trazidos pela frequência vibratória. E como não existe acaso, em hipótese alguma, os espíritos superiores permitem que eles se acheguem. Por isso que o Evangelho tem que ser em voz alta, sempre tem que se ler em voz alta, sempre se deixa o Evangelho aberto em cima da mesa. No momento que nós estamos fazendo o Evangelho, como se diz, uma camada protetora, um escudo protetor vai se formando em volta do nosso lar. Tantas as vezes que nós vamos efetivando esse Evangelho, vai se formando esse escudo protetor, como se fosse um refratário. E essas orações que vêm lá do nosso coração, os desejos mais íntimos de saúde, de melhora, de renovação, de sabedoria, essas orações, elas vão se ampliando e elas vão sendo levadas aos lares dos nossos vizinhos, da nossa rua, do nosso bairro. E sem a gente se aperceber, nós vamos fazendo a mudança, nós vamos promovendo a nossa reforma íntima, porque nós não vamos mais nos deter em cuidar o outro, nós vamos nos conectar tanto
com a espiritualidade, com esses espíritos tão iluminados que vêm nos trazer o consolo, e nós vamos nos modificando sem percebermos. E é assim que a gente aprende, porque não é imposto. Nós vamos percebendo essa vibração diferente dentro do nosso lar. E os maiores beneficiários somos nós. Porque o mais difícil é o convívio dentro do lar. Por muitas vezes são espíritos que nós amamos, mas nós sabemos das dificuldades, nós sabemos que muitas vezes ali a gente tem um filho que foi um inimigo do passado, e a gente ama que é uma loucura, mas a gente sabe que tem uma pendência ali. Na maior parte das vezes é do filho, porque a mãe é um amor que é uma loucura. A mãe ama e sofre, chora, mas ama e não desiste nunca. Nunca uma mãe desiste de um filho. E às vezes o filho é cruel e a gente chora ali, mas daqui a pouco a gente mesmo passa a mão por cima, a gente mesmo justifica que naquele momento o filho está assim. Mas graças a Deus a gente sabe que a doutrina espírita nos explica, nos dá esse consolo. E nós vamos promovendo essa harmonia dentro do nosso lar. E aquele ambiente que era pesado, ele vai ficando mais leve, mais tranquilo. Vai ficando mais gostoso de conviver em família. Então o Evangelho serve para que a gente possa promover a nossa mudança, nos ajudarmos uns aos outros. Esse campo vibratório se faz então na nossa rua, se faz no nosso bairro. Os espíritos desencarnados recebem esse auxílio. E como tudo é muito rápido e a tecnologia vem avante, tudo que acontece aqui, lá, eles estão muito à frente. Então não existe tempo para perder. Enquanto a gente faz o Evangelho, esses espíritos estão recebendo essa primeira explicação doutrinária nossa. E já são levados com a espiritualidade. Tudo está determinado na hora certa. E no momento que nós nos comprometemos com os espíritos de luz, com os caravaneiros de Jesus, de Maria para o Evangelho, eles sabem que eles também podem contar conosco. Então eles aproveitam também este momento para que o trabalho seja efetivo de lá para cá como daqui para lá. E o principal desse Evangelho, nós estamos auxiliando esses irmãos tão presos ainda nessa vontade de justiça, nessa sede de justiça, porque aí nós temos também os nossos inimigos espirituais, os nossos obsessores, que eles estão ali, o tempo todo, tentando de tudo para que a gente possa vacilar. E como é que a gente faz essa mudança? Não é com palavras, não é. Não adianta a gente vir para cá, assistir a palestra, tomar o passe e voltar para casa e fazer tudo igual. É a mesma coisa que tomar o banho e ir lá se jogar na lama. A gente tem que fazer a mudança. E a gente não tem que esperar ser cobrado por ninguém. Tem que partir de nós. E esses obsessores, que eu acho que na verdade, eles são os nossos melhores amigos. Nos castigam, Nos arrancam o couro fora. Mas graças a eles, nós saímos da zona de conforto. Graças a eles, nós vamos atrás. E eles vão nos acompanhando no decorrer do dia e eles vão vendo a nossa melhora. Eles vão vendo que a gente não é tão feio assim quanto parece. Eles vão vendo que aquele mal todo que nós praticávamos no ano passado, a gente não está mais fazendo. A gente não está mais matando como matava. A gente não está mais desejando mal como desejava. E é assim que a gente vai mudando um ou outro. E nesse momento de transformação em que nós vivemos, nós necessitamos. Nós sabemos que o Brasil é a pátria do Evangelho. E nós precisamos orar. Quanto mais lares fazendo o Evangelho no lar,
essa densidade vai se dissipando. Os espíritos de luz conseguem, porque a densidade é muito grande, eles se sentem mal com essa energia, com essa vibração que nós temos aqui, porque nós ainda somos muito devedores, nós somos muito materialistas. Então nós temos que ajudar no progresso da espiritualidade, nós necessitamos, nós nos comprometemos, nós não estamos fazendo nada demais. Não adianta não fazer o mal. Simplesmente o fato de não fazer o bem, nós estamos praticando o mal. Porque nós não somos mais tão crianças assim, nós temos o conhecimento. E nós que sofremos. Então, se nós temos esse conhecimento, se nós queremos mudar, por que não começar dentro do nosso lar? Por que não começar dentro do nosso núcleo social? Por que não começar dentro do nosso emprego? E depende só de nós. Não adianta a gente ficar sentado e exigindo do outro a mudança que ainda não está dentro de mim. Não adianta. E Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bom. E essa estadia aqui é tão curtinha. Aqui, presos nesse corpo tão pesado, e diante desses problemas todos, é difícil a gente mensurar. Mas fora do corpo, é um tempo muito curto. Por hora a gente está encarnado, por hora desencarnado. E o brabo não é só o que a gente tem que reparar do passado. O brabo é o que a gente vai adquirindo agora nessa vida. Porque com certeza essa é a nossa melhor roupagem. E a gente pode, pelo menos, não agravar mais. Porque com todas as dificuldades, nós temos uma vida boa. Nós temos. Os percalços são difíceis, mas é dessa forma que a gente cresce. É assim que a gente vence as dificuldades. E nos momentos mais difíceis são os momentos que nós percebemos que nós somos mais fortes. O Evangelho, ele é necessário, ele é muito necessário. O Chico, nosso colega, nosso amigo, que diz, quando a coisa está muito feia, faz o Evangelho todo dia. Todo dia faz o Evangelho. E tem momentos que a gente precisa mesmo, todo dia. E quando o Evangelho abre sempre na mesma mensagem, ai, parece que ele está viciado, né? Sério, aí é bravo, mas é que a gente não está entendendo, né? Ou pior, a gente não quer entender. É difícil, mas a mudança vem. A mudança vem. Como eu não sabia que eu ia fazer a palestra hoje, me mandaram uma mensagem no WhatsApp que ela veio bem de encontro com a nossa conversa de hoje. E eu queria ler ela para vocês. Esse texto é do Wagner Borges e ele diz o seguinte: não sou branco, não sou negro, nem amarelo ou vermelho. Eu sou um cidadão do universo, no momento estagiando como um ser humano na escola terrestre. Não sou homem ou mulher, nem alto nem baixo. Eu sou uma consciência oriunda do plano extrafísico, uma centelha vital de tudo que está, uma centelha vital do todo que está em tudo. Tenho a cor da luz, pois eu vim das estrelas. Sei que o meu tempo aqui na Terra é valioso para minha evolução. Não há religião acima da verdade. O divino pode se manifestar em miríades de formas diferentes. Só se escuta a música das esferas com o coração. Nada pode me separar do amor maior que governa a existência.
Espiritualidade não é um lugar, um grupo ou uma doutrina. É um estado de consciência do ser. Ninguém compra discernimento ou amor. Não há progresso consciencial verdadeiro se não houver esforço na jornada de cada um. O dia que eu nasci não foi feriado na terra, e no dia em que eu partir também não será. Tudo o que penso e sinto se reflete em minha aura. Minhas energias me revelam por inteiro. Logo eu preciso crescer muito para melhorar a luz dentro de mim. Eu não vim de férias para o mundo, mas para aprender a trabalhar e vencer a mim mesmo nas lides da vida. Eu não sou o centro do universo sem a luz. Não sou nada. Sem amor, o meu coração fica seco. Sem espiritualidade, meu viver perde sentido. Os guias espirituais não são as minhas babás extrafísicas. Eles são os meus amigos de fé e de trabalho. Ninguém sabe todo o conhecimento e nem toda a sabedoria. Todos somos professores e alunos uns dos outros. Não nasço nem morro, só entro em ensaios de corpos perecíveis ao longo da evolução. Não posso ser enterrado ou cremado, pois eu sou um espírito. Viver não é só comer, beber, dormir, copular ou morrer sem sentido algum. Viver é muito mais. É pensar, é sentir e viajar de estrela em estrela, sempre aprendendo. De nada vale uma pessoa ganhar o mundo se ela perder a sua própria alma. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas o que eu acalento em meu coração. Sou mestre de nada e discípulo de coisa alguma. Somos todos um. Sem amor, ninguém segue. Meu mantra se resume em uma só palavra: gratidão. Muito obrigado, uma boa noite, um bom retorno aos lares. Que assim seja.